Vamos lá, pessoal. Me chamo Edson Barros, professor da disciplina de Anatomia e Escultura Dental. Vamos dar continuidade aqui às nossas videoaulas. Vamos hoje dar um passo muito importante na nossa introdução à anatomia. É uma etapa inicial. Parece ser simples, pessoal, mas é muito importante. Então, preste bastante atenção nos slides. Vou tentar passar para vocês a maneira certa de começar a aula de hoje. Como eu falei, é importante porque ela já te dá um norte para te começar a fazer as esculturas, tá? É certo, pessoal, que nem todo mundo nasce com habilidade, mas existem pessoas que sim, que têm aquela habilidade manual de esculpir. Vocês estão vendo aqui algumas esculturas, algumas estão ligadas à odontologia, mas a maioria delas não, né? Isso são pessoas que com habilidade e com treino conseguem fazer esculturas belíssimas. Então, assim, como eu falo desde a aula anterior, não se desespere se da primeira vez a escultura de vocês não sair legal. Falando um pouquinho, para que eu quero fazer? Para que eu quero esculpir um dente? Você procura sempre comparar com as aplicações, né? Então vocês estão vendo aqui, por exemplo, um caso clínico no qual foi feito o enceramento. Olha, canina, canino. Provavelmente esse paciente gostaria de alterar alguma anatomia, alguma cor dos dentes. E de que maneira a gente conversa, se expressa para o paciente? A gente faz um ensaio, tipo assim, a gente determina alguma característica anatômica para aquele dente, aumenta a borda incisal, aumenta a largura mesodistal e a gente mostra para o paciente. É lógico que este tipo de... Deixa eu mudar aqui o ponteiro. Este tipo de enceramento aqui, pessoal, é um pouquinho difícil do paciente aceitar, digamos assim, ele visualizar. Só que nós temos condições de transferir esse enceramento para a boca do paciente de maneira mais rápida. Então, uma das finalidades do enceramento é, tipo assim, fazer um ensaio de maneira rápida de como aquele paciente, ou você vai mostrar como o paciente vai ficar no seu final. Tudo bem? Vamos dar uma pequena introdução na escultura dental. Eu sei que o professor André está dando um suporte também em relação ao odontograma, mas não custa a gente dar uma relembrada. Nós possuímos 4 grupos de dentes, incisivos, caninos, pré-molares, molares. Então vamos falar um pouquinho de cada um. Na dentição decídua, né, nós possuímos 20 dentes. Na dentição permanente já aumenta o número para 32. Notem que na dentição decídua nós não temos os pré-molares. São os molares decíduos que dão lugar aos nossos pré-molares permanentes. Tudo bem? É o início aí de uma dentição decídua. Notem que essa criança, olha, apenas aconteceu a esfoliação e a erupção dos 2 incisivos inferiores. Então essa fase aí, vocês vão ver futuramente na pediatria, que a gente chama de dentição mista. Anatomia dental, então um dente se divide em coroa e raiz. Existe uma linha, uma região que divide a coroa e a raiz, chamada de colo anatômico. Nela faz parte a linha cervical. O que a linha cervical divide? Divide a raiz da coroa. Maneiras anatômicas, tá bom, pessoal? Por quê? Porque eu falo anatômica? Porque existe a coroa anatômica e existe a coroa clínica. Ah, mas não é a mesma? Não, não é a mesma. Coroa anatômica é uma divisão anatômica do que é esmalte para o que é cemento, tudo bem? Então existe uma linha que divide o que é esmalte e o que é cemento. Na boca do paciente, quando a gente sorri, a gente vê o que? Uma coroa clínica. Por quê? Esta linha vermelha aqui, pessoal, é onde ela está localizada abaixo, subgengivalmente, na teoria, tá bom? Então, a coroa clínica é diferente da coroa anatômica. Faces do dente. Nós possuímos as faces vestibular, palatina no superior e lingual. Nos inferiores nós chamamos só de face lingual. Então, assim, para evitar confundimento, vamos chamar face vestibular, face lingual. Mesial e distal são as faces do dente. Olha, se nós olharmos esse dente aqui de frente, esta face aqui é a face mesial. E eu já vou dizer para vocês, olha, mas como é que tu sabe que é a mesial? A gente determina que essa aqui é a face mesial
tomando base em alguns pontos anatômicos, tá? E é isso que a gente vai trabalhar agora nessa aula. Então, essa face aqui é a mesial, que é essa aqui, né? E essa outra aqui é a face distal, tudo bem? Essa aqui é uma visão aqui da borda incisal, olha, olhando o dente de frente. Então, essa linha que eu risquei é essa linha bem aqui, que a gente chama de face incisal nos dentes anteriores. Essa terminologia aqui é muito interessante quando a gente está começando a esculpir os dentes. Olha lá. Vamos supor que a gente está fazendo a escultura do incisivo central e por algum motivo eu percebo que o terço médio do seu dente precisa de algum detalhe anatômico. Aí eu digo, olha, vai lá que no terço médio você precisa dar essa inclinação, ou então precisa fazer o sulco de desenvolvimento do terço médio e do terço incisal. No terço cervical não mexe que tá bom, entendeu? Então, essas terminologias de cervical, essa região, terço médio e incisal, é muito importante para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, principalmente nas aulas práticas laboratoriais. Olhando numa posição vestíbulo lingual, nós vamos ter a face vestibular e a face lingual e o terço médio, tudo bem? Então, olha, de uma face, olhando o dente de frente, nós temos a face cervical, que está na gengiva, ali mais próximo da gengiva, né? O terço incisal, que está mais na borda, e o terço médio, tá? Aqui é um odontograma. Bora botar aqui para relembrar um pouquinho, não custa, alguns alunos já podem saber, mas não custa a gente lembrar. A gente divide a nossa boca por quadrante, tá bom? Bora falar só da dentição permanente. Existe o primeiro quadrante, que é esse aqui, vamos tentar fazer a letra 1, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Ó, a gente começa a perceber que o primeiro quadrante começa do dente 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, entendeu? Segundo quadrante, 21, 22, 23. Terceiro, 31. Quarto, 41, 42, 43. Então é assim que se divide. Se eu pergunto assim, olha, vamos supor que aqui é um paciente de frente, a gente pergunta assim, qual é o número desse dente aqui? Esse aqui é o 11, né, pessoal? Ele faz parte do primeiro quadrante, é um incisivo central superior direito do paciente. Se eu pergunto este dente aqui, por exemplo, eu tenho que saber que este aqui é o meu 43. Por quê? Porque faz parte do nosso quarto quadrante e eu começo incisivo central, incisivo lateral e aqui é um canino. Vocês entenderam? Que nós precisamos identificar um dente pelo número. A gente fala assim, olha, vamos fazer a escultura do dente 26, ou o dente 26 é esse bem aqui, ó, faz parte do segundo quadrante e eu preciso saber que ele é o primeiro molar superior esquerdo. Vocês estão entendendo? Então isso aqui é bom vocês darem uma revisada. Eu vou tentar anexar algum conteúdo para vocês conseguirem memorizar isso aqui de maneira mais eficiente. Não é o objetivo da disciplina agora, é a disciplina de escultura dental. Então a gente precisa já ter isso na cabeça. Uma outra maneira, tá aí, ficou até aparecendo os riscos aqui, mas a gente consegue visualizar que aqui é a face vestibular dos dentes e aqui a face lingual e na região posterior de pré-molar para trás, ou seja, o primeiro pré-molar, segundo pré-molar, primeiro molar, enfim, a gente chama de região face oclusal, é a mesa oclusal do dente. Na região anterior, a gente chama de incisal. Vamos falar um pouquinho de incisivo central superior, tá? Tá dando para acompanhar? Quando a gente fala de escultura de incisivo central, pessoal, é óbvio que a gente vai começar a nossa vida, digamos, se eu falo que o terceiro semestre começa a trabalhar a memorização. Você tem que memorizar, você tem que aprender, identificar alguns traços anatômicos que estão presentes nos dentes. Eu costumo muito colocar algumas fotos, vocês vão ver, de textura, isso a gente chama de textura. Os nossos dentes, pessoal, não são retos. Os nossos dentes não é como uma mesa, não é como uma parede, um chão reto. Ele possui nuances, ele possui inclinações e a gente precisa respeitar. Se a gente quer fazer algo que pareça ao natural, a gente precisa respeitar alguns pontos anatômicos presentes na dentição. E isso é particular, é de paciente para paciente. Todos nós aqui possuímos características individuais e a gente precisa respeitar essas características para devolver com eficiência ou uma restauração, dente perdido, o que seja. Mas eu preciso ter, se eu faço esse dente aqui
liso, sem textura nenhuma, e o meu dente vizinho possui, a luz, vocês estão vendo aqui é uma fotografia, a luz vai incidir de maneira diferente. Se ela incide de maneira diferente, ela vai gerar um reflexo diferente, me dando uma falsa impressão que aquele dente está maior, está mais largo, enfim. Até a cor às vezes muda, dependendo da forma e do contorno que a gente dá para aquele dente. Então, o que eu quero que vocês comecem hoje a visualizar é que o nosso dente não é reto, mas é óbvio que nós não vamos cobrar esculturas desse nível. Alguns de vocês podem até conseguir fazer uma escultura com características individuais, mas não é o objetivo da disciplina. A gente quer que vocês façam um dente de maneira correta e que inicie a vocês algo que vocês vão obter mais adiante. Na dentística, no quinto, sexto semestre, essas habilidades vão começar a ser exploradas. Mas de momento, eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo de um dente que eu quero que vocês percebam o que é que nós iremos abordar, querer de vocês, tá? Se é uma vista frontal, o que é que eu quero que vocês, além de percebam textura, cor, beleza, translucidez, a gente chama isso aqui, pessoal, na borda do dente, de área translúcida. Vocês percebem que a luz que incide aqui é uma luz completamente diferente, que reflete aqui, ó, aqui reflete de uma forma e aqui reflete de outra. Aqui a gente consegue perceber que eu estou vendo o fundo escuro. Então, tudo isso a gente consegue devolver para o paciente. Não na escultura em cera, tá bom? Mas tudo isso aqui a gente tem que ter em mente quando vai fazer uma restauração de um paciente. Funções. Estética, todo mundo sabe, né? Na região anterior a gente possui uma função estética nos nossos dentes. A articulação das palavras, letra F, S, todas elas a gente precisa dos incisivos para ter uma pronúncia correta. Cortar os alimentos, função, e tem uma coisa muito importante, cara. Você pode ser o melhor restaurador, melhor reabilitador, fazer restaurações maravilhosas. Se você não devolve para o paciente guias de desoclusão, seu trabalho pode ser prejudicado, pode ser perdido até por causa disso. Acompanhe esse videozinho comigo aí, ó. Na região anterior, a gente possui o que a gente chama de desoclusão guia anterior. No momento que a gente faz esse arrasto, olha, do incisivo, toca borda incisal com borda incisal, nesse movimento de arrasto, nenhum outro dente é para tocar. Os únicos dentes que são para tocar são os dois incisivos. Por quê? Porque isso faz com que, no movimento de desoclusão, as forças oblíquas não lesionem dentes que não foram projetados com essa finalidade, ou seja, os nossos dentes possuem as raízes preparadas para determinados movimentos. Se algum outro dente toca nesse movimento, esse dente com certeza vai ser prejudicado, ou de maneira a desgastar, de maneira a fraturar, a ter mobilidade, alterações no periodonto, no suporte ósseo. Mas vamos gravar o seguinte: esses dentes possuem guias. Quem guia é o que? Olha, deixa eu voltar aqui para a gente fazer novamente, para acompanhar aqui, ó. Olhando nessa foto, mas vamos olhar nessa aqui, ó. Esse aqui é o incisivo central superior. E olha, a borda do incisivo inferior raspa na palatina ou lingual dos incisivos superiores, dando esse formato. Então, veja a importância da gente devolver uma face palatina do incisivo. Não participa da estética, mas participa da função. Tudo bem? Olha lá, um paciente desse chega no consultório e quer fazer alterações de cor, forma. E aí, como é que eu vou devolver? De uma vez só, a gente precisa passar por uma fase de planejamento, né? Eu vou planejar para esse paciente algo que ele vai aceitar ou não. Eu posso aumentar a borda incisal desse paciente e ele pode dizer, não gostei não, ficou muito grande, reduz isso. A gente vai fazer isso no final já, vamos supor que seja de porcelana. Não, né? A gente faz antes, no ensaio. É que um ensaio fotográfico, ensaio do que ele vai ter no futuro. E aí, como é que eu faço isso? Posso fazer com planejamento virtual ou posso fazer com planejamento manual, enceramento. Mais uma aplicabilidade do enceramento, pessoal. Eu preciso prever o que vai acontecer no futuro, ou seja, eu preciso de uma autorização do meu paciente para que eu faça um tratamento que ele no final não vire para a gente e diga assim, não gostei. Não, mas você passou por uma etapa chamada planejamento, enceramento, a gente chama algumas etapas você vai ver futura, que a gente faz um ensaio, que a gente chama de mock-up.
Então, esse mockup nada mais é para o paciente dizer, ó, gostei, bate uma foto assim aqui, que tá tudo bem, porque depois que ficar igual que tá hoje aqui, você não vai poder dizer que não gostou. Tá aqui, é isso que vai ficar. Então, tem coisas que a gente precisa de enceramento. Incisivo central superior. Costumo falar para os alunos assim, você não consegue fazer a escultura de um dente se você não tem anatomia na cabeça. Mas não é só olhar, fechar o olho, galera, e ver um dente. Você precisa ter pontos anatômicos específicos na sua cabeça. Forma trapezoidal. Olha lá. Não adianta fazer um dente, olha lá, se eu fizer um dente quadrado e achar que esse meu quadrado vai virar um incisivo, ele não vai. Por quê? Olha a forma do incisivo, trapezoidal, mas eu preciso ter na minha cabeça que essa forma é trapezoidal, ou seja, eu vou precisar desgastar algumas regiões do meu bloquinho de cera para que esse meu incisivo vire trapezoidal. Que estruturas? Ó, essa lateral aqui, né? E essa outra aqui, eu vou precisar desgastar. Então, isso aqui foi perdido, olha, na cera, a gente teve que fazer desgaste. Então, a coroa é mais estreita na cervical do que na incisal. A minha largura mésio-distal na incisal é bem maior, bem mais larga que a minha largura disto-mesial, mésio-distal na cervical. E isso me dá esse formato trapezoidal. Algumas particularidades. É interessante também vocês memorizarem, tá bom? Borda mesial mais reta do que a borda distal. Borda mesial mais reta, borda distal mais arredondada. Mas vocês conseguem ver que é suavidade, não é nada de grotesco, que eu costumo falar assim, é suave, pessoal. A nossa estrutura anatômica são suaves. Borda cervical com uma bossa. O que é bossa? Bossa é isso aqui, pessoal. A gente chama de barriguinha, como se fosse assim, a parte mais gordinha do dente. A gente vai chamar lá na frente, na prótese, é o local do dente onde situa a bossa, o locador protético do dente, tá bom? Mas agora a gente vai gravar bossa como uma área mais gordinha do dente. Tem umas outras imagens mais adiante que vocês vão poder verificar melhor. Borda incisal levemente inclinada para distal, tudo bem? Levemente. Todas essas estruturas anatômicas que foram mostradas agora, borda mesial mais reta, borda distal mais arredondada, bossa cervical, inclinação para distal da incisal, todas com suavidade. Tudo bem? Ângulos. O que me faz dizer que esse dente que está aparecendo aí para vocês é o 21? Não é porque eu coloquei aqui em cima, olha. Nada a ver. Por quê? Porque eu percebo que vocês conseguem visualizar que é ângulo? É a união de duas linhas, né? Eu tenho uma linha mesial e eu tenho uma linha incisal, ó. Essa linha tem essa outra linha aqui, né? Vocês conseguem verificar que essa linha aqui é um ângulo mais agudo, mais vivo, ou seja, é um ângulo mais assim, um ângulo mais assim, pessoal, ó, reto. Nesse ângulo distal, olha, é mais assim, arredondado. Vocês conseguem verificar? Isso me garante que essa diferença, que esse ângulo mais vivo é o ângulo mésio-incisal. Então, se esse ângulo é o mésio-incisal, que dente é esse? 21. Faz parte do segundo quadrante. É um dente central, incisivo central, superior esquerdo do meu paciente, tá? Disto incisal discretamente. Vocês estão conseguindo sentir as palavras, os nuances, assim, a sutileza que é a diferença de um lado para o outro? Não é porque esse aqui é mais vivo que eu vou fazer esse outro bem arredondado assim. Vocês estão entendendo? É suave. Na hora de fazer a escultura, é um desgaste sutil, tá? Para a gente não fazer assim, como se fosse uma tecla de piano, um mentex, por exemplo. Nossos dentes não são quadrados, não são retos. Ó, já pensou se o nosso dente fosse reto assim? Não é. Nosso dente tem curva. Olha só essa figura aí que a gente memoriza bem. O nosso incisivo central, ele possui 3 planos de orientação vestibular. Era 3 planos de orientação, que aí? Olha lá, calma lá, vamos devagar. Um plano cervical,
um plano de orientação médio e um plano de orientação incisal. Vocês conseguem verificar que existe essas três inclinações no dente? O nosso dente não é reto, ó. Ele não é reto assim, né, pessoal? Olha, ele possui uma inclinação na cervical, uma inclinação no terço médio e uma inclinação no terço incisal. Isso eu sou obrigado a fazer no meu bloco de cera, porque senão meu dente não vai conseguir alcançar a estética que eu quero com ele. Então, você percebe que, olha, a borda... Se eu traçar uma linha aqui, a gente vai ver daqui a pouco, mas eu acho que se eu fizer aqui, vocês conseguem visualizar melhor. Se eu traçar uma linha no meio, tudo bem que ela não ficou retinha, tá? Se eu traçar uma linha no meio do dente, vocês conseguem visualizar que a borda incisal coincide com a ponta, com o ápice do meu dente, ou seja, a ponta da minha raiz, ou seja, com essa linha eu divido o meu dente em duas partes. No bloco de cera vocês vão ter que fazer isso. Vocês não vão poder jogar essa borda incisal para cá. E eu vou mostrar mais lá adiante como é que fica o dente estranho. Já pensou se você vem e esquece de dar a inclinação, aí você faz a sua borda incisal bem aqui, ó. Você pode até ter feito seu desenho lindo e maravilhoso, mas olha como fica estranho. Olha como fica o dente estranho. Você consegue visualizar? Eu desloquei o meu centro do dente, ó. A borda incisal coincide com a linha que passa bem no meio. Eu desloquei. Então, tá errado. Pega outro bloquinho e começa de novo. No incisivo central superior, a gente possui... Lembra daquela foto bonita? Eu consigo fazer aquilo? Consegue. A gente dá algumas orientações iniciais e daí a gente vê que cada aluno segue uma forma de identidade. Você faz uma escultura agora, daí a pouquinho você faz outra, você evolui, mas não muda radicalmente, tá? A gente possui nos incisivos sulcos de desenvolvimento, que são depressões. Só que o que eu quero que vocês façam não é uma linha, não é um buraco. Vocês vão escutar eu falar isso, não é uma linha nem um buraco, é uma depressão. Esse sulco divide o dente em lóbulos, lóbulo mesial, lóbulo mediano e lóbulo distal. Alguns livros vocês vão ver chamado também de flor de lis. Então é uma saliência encontrada na face vestibular, desde o incisivo até os segundos premolares, separados por sulcos chamados sulcos de desenvolvimento. Então, o dente, sulco de desenvolvimento, dividido em 3 lóbulos, tá? Face palatina. Lembra da face vestibular? Qual era o formato da face vestibular? Trapezoidal. A face palatina não muda, tá bom? Só que vocês têm que visualizar o seguinte: a largura da face vestibular é maior que a largura da face palatina, ou seja, então promove um estreitamento, bordas mesial, distal, cervical e incisal mais estreitas que a vestibular, ó. Esse trapézio aqui é menor que o trapézio da face vestibular, tá bom? Mas como? A gente tem um passo no roteiro que vocês vão receber daqui a pouco, que a gente chama estreitamento, encurtamento, redução da face palatina. É nesse momento que a gente consegue reduzir as medidas da face vestibular para a face palatina. Se eu esqueço, passo por cima dessa etapa, o meu dente vai ficar quadrado, ou seja, o meu dente ficou com a face vestibular na mesma largura que a minha face palatina. Tudo bem? Olha lá, essa foto é bem legal da gente ver alguns pontos que a gente chama de acidentes anatômicos. Na face palatina, essa aqui é a face palatina do incisivo. Bom, a gente vai perceber que ele possui algumas particularidades. Uns mais, uns menos, mas essa foto está bem legal para a gente ver algumas regiões anatômicas bem evidenciadas. Ó. Cíngulo, pessoal, o que é o cíngulo? É essa região bem aqui, olha, que fica lá na cervical do dente, é a parte gordinha que a gente chama do dente, e é onde está localizada a nossa bossa, tá bom? Tudo que é bossa é como se fosse uma parte gordinha, uma parte projetada, ou seja, mais larga, tá? E a gente chama de fossa uma depressão. Quando a gente fala depressão, pessoal, não é para fazer um buraco, uma piscina aqui. Na hora de desgastar, tem que ser com suavidade, tá bom? Só que vocês têm que entender, vocês conseguem visualizar pela foto que essa região aqui é uma região mais profunda, é uma região mais reduzida, ou seja, mais desgastada, não desgastada o dente, tá?
quando fala desgastado, é só no bloquinho de cera. Então, bossa é uma elevação, fossa é uma depressão. Crista marginal é essa elevação na face mesial e na face distal do dente. Tudo bem? Então, olha, crista marginal mesial, porque está na mesial, crista marginal distal, porque está na distal. Meu cíngulo e a minha fossa palatina, ou lingual. Tudo bem? Então, olha lá, cíngulo, fossa lingual e as cristas marginais, tá? Na face proximal, a nossa face proximal possui um formato de triângulo, olha lá. Então, quando eu estiver esculpindo meu dente, eu tenho que tomar cuidado de esta largura vestíbulo lingual na cervical tem que ser muito maior do que a minha ponta na incisal. Olha o triângulo que é formado. Se eu respeito essa anatomia, quando fala que tem que ter anatomia na cabeça, tem que ter esses pontos anatômicos na cabeça. Senão você não vai conseguir reproduzir no bloco de cera. Você tem que fazer algo no bloco de cera que está na sua mente. Se não tiver na cabeça, se não tiver com pontos anatômicos, detalhes, esses detalhes que eu digo são essas relações, formato trapezoidal, ângulo mésio incisal mais vivo que o disto incisal, onde é a bossa na vestibular, onde é a bossa na lingual, onde fica o cíngulo, fossa palatina, vocês estão entendendo? Alguns termos anatômicos vão ficar na cabeça, a sua escultura vai ser mais tranquila. Se eu não tiver nada disso, fica bem mais difícil a minha escultura sair. Aí a gente pede para você, olha, arredonda mais a bossa está muito inclinada. Aí você não sabe que é bossa, aí você vai conseguir arredondar. Vocês estão entendendo? Então, parte de um esforço de começar a memorizar. Você memoriza durante a escultura? Memoriza durante a escultura. Mas você tem que entender que eu preciso saber detalhes anatômicos dos dentes para que a minha escultura saia de maneira eficiente, tá? Então, olha lá. Essa região que está marcando aqui, pessoal, como é o nome dela? Bossa, não? Ela é localizada no terço cervical e as outras regiões elas tendem a ser mais planas, por isso que essa região é mais gordinha. Se tudo eu fizesse redondinho, ia ficar parece uma bola, né, não? Então, eu preciso fazer minha face cervical mais arredondada, terço médio e incisal mais plano, respeitando os 3 planos de orientação, tá? Incisivo tem 3 planos, um cervical, um médio e um incisal. Olha a face proximal, o nosso formato triangular, que é bem legal. Olha, aqui que vem aparecendo a linha, olha lá. Se eu não respeito isso aqui, pessoal, que eu tentei fazer no slide anterior, o meu incisivo não vai ter o formato final alcançado. Eu preciso respeitar. Como é que eu respeito isso? Já durante o corte do bloco, tá bom? Vamos para o passo a passo aqui, é bem importante. Algumas situações eu vou querer que vocês se esforcem ao máximo na casa de vocês. E quando a gente nos reencontrarmos, a gente tira todas essas dúvidas, tá? Primeiro passo é como cortar o bloco de cera. É o passo mais importante no meu ponto de vista. Você tem que aprender quando você domina cortar o bloco de cera, você consegue alcançar os resultados mais rápidos. E não errando a face. Parece simples, mas não é. Dá um travamentozinho, tá? Primeiro passo é você vai definir o lado do bloco a ser cortado, ou o lado do bloco que você vai esculpir o dente. Ó, tem alguns blocos, pessoal, que eles vêm com esses defeitos, não é nem defeito de fabricação, é umas alterações. Assim, esse lado aqui você não vai usar para esculpir seu dente, você usa o outro lado, que está melhor. Definido o lado, você vai marcar a altura da coroa. Já já eu mostro para vocês como é que a gente faz para utilizar o paquímetro. Aqui parece besta, mas assim, dá um travamento da gente medir com segurança as medidas que a gente passa para vocês dos dentes, tá? A gente se baseia nossas aulas todinha nas medidas do livro do professor Leonardo Fonseca. Disponibilizo também para vocês uma cópia para vocês terem para acompanhar nossas aulas. Ele vende também, foi um professor nosso da faculdade e ainda ele vende esses livros na casa dele. O segundo passo é marcar a altura da coroa. Então, por exemplo, ICS, incisivo central superior, 10,5 milímetros. Tem um videozinho daqui a pouco que vocês vão conseguir visualizar de maneira mais eficiente.
defino as fases: vestibular, lingual, palatina, mesial e distal. Vou já mostrar isso. Olha lá, altura da coroa, 10 milímetros. Vamos trabalhar sempre na face vestibular. E eu vou ter que marcar a vestibular, mesial. Se eu marco desse lado a mesial, se esse meu lado aqui é mesial, esse lado aqui é a distal. Então, a gente sempre preserva o nosso lado mesio-vestibular. Ou seja, esse lado mesio-vestibular eu não corto, eu vou preservar meu dente. Dessa forma que a gente consegue controlar vocês contra o dente que vocês estão esculpindo, se é o 11, se é o 21, por exemplo. Então, a gente sempre preserva o lado mesio-vestibular. Depois de feita a marcação, ou seja, marquei aqui, vocês conseguem visualizar que está marcado, essa região aqui, ó, se aqui é mesial, aqui para trás é a distal. Então, é isso aqui que eu vou remover, ó, removi tudinho. Então, a largura que eu quis do meu dente vai estar bem aqui. Esse é o nosso corte do bloco. Marcar com o paquímetro também a face palatina. Então, vocês estão entendendo? Olha, a gente está marcando para a face mesial e vestibular serem preservadas. E eu sempre vou cortar para minha face distal e para minha face lingual ou palatina. Então, o meu dente ele vai sempre estar preservado aqui nesse canto do bloquinho de cera. Olha lá, um resuminho aqui para a gente entender. Se a gente está esculpindo o incisivo central, essas medidas todas a gente dá para você, tá bom? Mas assim, só para você entender. Se a altura do meu incisivo central é 10,5, eu marco e risco com o meu paquímetro. Vai surgir essa linha aqui. Aí eu vou ver lá no meu gabarito qual é a distância mesio-distal do meu dente. Aí ele vai me dizer lá, vamos supor, 9,5. Aí você vem com o paquímetro, mede 9,5 e marca. Essa marcação aqui, isso que está aqui, pessoal, olha, a gente vai remover, tá bom? Vamos desgastar isso, ó, dessa forma aqui. Desgastou, então eu sei que desta linha, se eu pegar o meu paquímetro e medir essa largura aqui, quanto é que eu tenho? 9,5, tá bom? Olha pro vídeo aqui. Então, olha a utilidade do paquímetro. O paquímetro é esse aqui, tá? Então não precisa comprar digital, não precisa comprar um paquímetro comum de papelaria. Mas procurem comprar esse com esse tamanho maior aqui. Então, o próprio paquímetro já faz a marcação. Então, se eu marco que a minha altura da coroa é 10,5, eu venho com o meu paquímetro e risco aqui, ó, altura da coroa 10,5. Vou marcando em todas as faces. Olha aqui a face que eu escolhi, é o lado bom do meu bloquinho de cera. Marco a face vestibular, mesial, distal, palatina. É bom marcar com o instrumento e depois você vem com a canetinha e viva um pouquinho, né, para não ficar apagando. Se eu marco a face vestibular, marco a face distal. Se ali é distal, aqui vai ser o quê? Mesial, né não? Marco a face mesial, vestibular distal, qual é que falta? Face palatina. Então, vou lá e marco a minha face palatina. É importante marcar, pessoal? É uma forma que vocês têm de não ficarem tão perdidos. Então, façam as marcações nos blocos, vesial, isso tudo a gente consegue saber. Se você não tiver nenhuma marcação, eu consigo saber. Você vai lá no livro do professor Leonardo e você vai ver as distâncias. Vamos supor, estipula lá a distância de 9,5. Então, olha, eu sempre preservo o meu mesio vestibular. Então, eu vou riscar, olha. Se eu preservo o meu mesio vestibular, eu vou riscar em direção à distal. Olha, isso aqui que eu estou encontrando é a minha distância mesio-distal. Mesio-distal 9,5, então eu venho aqui e marco 9,5. Marco aqui na frente, marco em cima, olha, marco em cima, a mesma medida. E marco na parte da palatina, olha, do mesmo jeitinho. Essa marcação tem que ser precisa para que você consiga depois fazer o recorte. Agora eu venho com o meu estilete, tome cuidado na hora de manusear os estiletes, tá? Pequenos acidentes acontecem, mas se você estiver bem tranquilo, acaba que você evita mais esses machucados. Então eu marquei, olha, vou desgastar sempre minha face vestibular. Não, desgaste minha face distal, tá bom? Então eu vou lá com o meu estilete. Esses estiletes são os melhores, tá, pessoal? Os pequenininhos, ó. O que eu quero que vocês visualizem aqui é um desgaste
por inteiro. Não é só o cantinho. Desgasto até aquela linha que eu fiz, 10,5, e vou desgastando, olha, até a minha linha, até a minha marcação que eu fiz. Se eu fiz uma marcação até 9,5 milímetros, eu vou desgastar. Normalmente esses bloquinhos vêm com 14 milímetros, 13,5. Então eu preciso reduzir esse meu bloquinho a 9,5 milímetros. E eu vou desgastando. Não atropele as etapas e nem queiram fazer de uma maneira muito rápida, porque acaba quebrando o bloco. Então vão devagar. Vão sentindo o tempo mesmo, é um processo mais lento, tem que ser devagar, tá bom? Essa é a nossa escultura regressiva, ela não aceita erro. Se você errar qualquer corte aqui, você tem que pegar outro bloco. Então vocês vão ter momentos que vocês vão chegar lá com a gente e a gente vai chegar para vocês, olha, melhor começar outro, porque você já fez alguns cortes que não eram para fazer. Vocês estão conseguindo perceber a sutileza, que é a delicadeza, que é o corte, o desgaste, a remoção, fatia por fatia, fatia por fatia, e retilínea, tá? Um corte limpo, deixando o bloco um ambiente limpo de trabalho. Isso ajuda bastante vocês. Se cortar tudo de qualquer forma, sabe? Isso vai depois dando um efeito de confundimento e a gente fica meio perdido. Então, trabalhe de maneira limpa. Então, olha, eu cortei a face distal e agora eu vou cortar qual? A face palatina, né? Eu vou pegar lá no meu livrinho do Leonardo Fonseca, ver qual é a distância vestíbulo palatina e vou fazer essa redução. Então, essa primeira etapa, que é o corte inicial do bloco, é muito importante, porque dele que vai nortear. Então, eu vou lá no livro do Leonardo Fonseca, ó, distância vestíbulo lingual máxima, 7, e eu vou lá no meu bloquinho desgastar, tudo bem? Já eu dou um macetezinho para vocês aqui em relação a essas medidas. Tem um quadro que vai aparecer, eu consigo explicar melhor. Mas a base dessas medidas são todas do livro do Leonardo. Vai lá, marca, faz que nem a gente marcou, olha lá. Faço as marcações, apoio na vestibular e risco em direção à palatina, porque eu não quero remover a minha vestibular. Eu quero remover o excesso que tem de bloquinho para a palatina. Então, marco no mesial, marco na minha parte superior do bloco, que corresponderá à borda incisal do dente, olha, e marco na minha face distal. Vocês percebem que quando a gente trabalha com bloquinho limpo, isso vai deixando o quê? Uma marcação limpa, vai ficando um trabalho limpo. Então, trabalhar dessa forma, tá? Se você quiser pegar um instrumental chamado Hollenbeck e avivar mais essas marcações para que não ultrapasse, pode fazer também. Aí eu venho com o meu estilete e faço a remoção, olha. Percebo que é uma remoção por inteiro, da vestibular para a palatina, uma remoção inteiro. A gente não tira só os cantinhos, olha. Vejam e revejam esse vídeo para que vocês consigam reproduzir na casa de vocês. Vocês estão tendo uma facilidade, esses vídeos a gente não fornece, a gente acaba só dando na sala de aula e o aluno acaba só tendo que reproduzir, mas também vocês têm uma dificuldade que é não ter o nosso apoio aí a qualquer momento. Então, o vídeo vai ajudar vocês bastante. Esses vídeos são todos nossos, tá, pessoal? Esse vídeo, nesse momento que a gente está fazendo, é a professora Joyce, mas futuramente vocês vão ver vídeos que é a professora Liz, outros vídeos que sou eu, então a gente se dividiu para que a gente pudesse trazer esses vídeos. Esses vídeos são já antigos, mas a gente pudesse trazer algo mais fácil de reproduzir do que olhar no laboratório, muitos alunos olhando a nossa mão, então fica um pouco mais, a gente conseguiu dar um pouco mais de dinamismo às práticas. Vocês conseguiram ver o bloquinho finalizado? Então vamos lá. Isso aqui a gente sempre fornece para vocês, tá? Altura máxima da coroa. Então essas aqui são as dimensões do incisivo central superior. Altura máxima da coroa 10,5. Distância mesodistal máxima 8,5, distância mesodistal do colo 7, que eu vou explicar depois o que é o colo, tá? Distância vestíbulo lingual máxima 7, distância vestíbulo lingual do colo 6. Então, isso aqui a gente vai fornecer. Para o corte inicial do bloco, quais são as medidas que vocês têm que ter em mente? Vocês têm que ter a altura máxima da coroa, ela é imutável, não muda, você tem que respeitar. Você tem que colocar no paquímetro 10,5. A outra medida que vocês vão utilizar para cortar o bloquinho é a distância mesio-distal máxima. Essa sim, você acrescenta 1 milímetro nas máximas. É só gravar assim. Aqui tem máxima e aqui tem máxima. Então, eu vou acrescentar 1 milímetro.
Esse 1 milímetro te dá margem de segurança para que no momento dos desgastes, nos arredondamentos, nas características que você vai dar para cada dente, esse 1 milímetro seja perdido. E estas medidas são as medidas que vocês devem entregar seus dentes, tá bom? Então não aumentem 1 milímetro nos 10,5, porque vocês não vão conseguir depois reduzir, tá bom? Os desgastes que a gente faz no bloco não perdem altura de coroa, mas perdem distâncias máximas, tudo bem? Acrescentar 1 milímetro na distância máxima. O incisivo central superior vai partir do bloco inteiro e vai chegar nisso aqui. Olhem bem, galera, nada demais, é um dente tranquilo de fazer, tá bom? Primeiro passo, marcar a altura da coroa e suas respectivas faces, que nem a gente fez agora, vestibular, palatina, mesial, distal. A altura 10,5, eu acrescento 1 milímetro na altura? Hein, pessoal? Não, né? Não acrescenta, tá? Na altura da coroa não acrescenta 1 milímetro, mas nas distâncias máximas, sim. Se a minha distância máxima é 8,5, eu acrescento 1 milímetro e eu vou desgastar esse bloquinho 9,5. Se eu estiver vendo este bloquinho aqui pela vestibular, eu tenho certeza que essa aqui é a minha face distal. Por quê? Porque a gente não corta a nossa face mesial. Eu corto somente onde vai para a distal, tá entendendo? Essa face mesiovestibular a gente sempre vai preservar, tá? Sempre. Então, corto a minha face distal e depois eu corto minha face palatina, como está aqui. Olhando o bloquinho aqui de frente, que face é essa que eu desgastei aqui? Essa aqui é a vestibular? Não, né? É aqui a minha palatina e aqui a minha vestibular, porque eu sempre vou desgastar onde está a minha palatina. Olha a região que foi desgastada aqui. Tudo bem? Mesma coisa. Nas máximas, ó, se for máxima, eu acrescento o meu 1 milímetro, tá bom? Na face vestibular, agora, depois que eu faço o bloquinho, o que a gente vai fazer? Vai fazer uns riscos. Então, essa etapa aqui, ó, que tá aqui, a gente vai começar a esculpir o dente. Então, na face vestibular, aqui é a face vestibular, aqui é a face. Qual é essa face que tá aqui? É distal? Não, mesial, não? Face mesial, porque eu não cortei o bloco. Então, na face vestibular, a gente vai traçar uma linha vertical no centro e duas horizontais. Então, eu tenho que dividir o meu bloco o mais homogêneo possível. Não precisa noiar, pegar régua para medir isso daí. É algo natural, tá bom? Mas a gente não pode fazer também uma divisão toda errada. Bem centralizado, tá bom? Por isso a gente pede para você um pincel marca-texto, daqueles permanentes, com a ponta fina, para que esse nosso traço, esse nosso risco, seja um risco fino. E depois eu vou precisar o quê? Desenhar. Vocês vão receber um roteiro para ajudar vocês a realizar essa atividade. E eu preciso desenhar o meu dente aqui. Então, começa a vir pontos anatômicos. Se aqui eu vou ter que desenhar vestibular do meu dente, não formato trapezoidal, não está um formato trapezoidal aqui, pessoal? Ângulo mésio incisal quase reto, não é não? Ângulo disto incisal ligeiramente arredondado. Então, preciso desenhar meu dente. Se é um formato trapezoidal, então eu venho aqui, ó, tento desenhar um trapézio na incisal, venho para distal, arredondo e vou para minha cervical. Vocês estão entendendo que é algo tranquilo de fazer? A gente precisa ter o quê? Conhecimento anatômico na cabeça. Se eu tenho certeza, eu não posso desgastar esse meu ângulo aqui. Esse meu ângulo aqui eu não corto ele, porque é um ângulo mais vivo. Esse aqui eu tiro uma fatiazinha, um cortezinho. Vocês vão ver no vídeo que a gente corta. Então, olha, faço o meu desenho. Então, o que está feito aqui, passo para o meu bloquinho de cera e vou desgastar, né? Bem tranquilo. Depois eu vou para minha face, opa, perdão, passei rápido. Faço o meu corte na face vestibular e depois eu vou para minha face mesial. Eu vou cortar na face mesial do dente. Então eu vou desenhar um dente. Ó, se a gente lembrar um pouquinho da aula, né? A borda incisal vai estar localizada aqui, onde está vermelho. Aqui. Aqui. Onde é que vai estar minha borda? Lembra que aqui é a face vestibular do dente, né?
Então, se é a face vestibular do dente, a borda incisal vai ter que estar localizada aqui. Eu preciso desenhar. Se eu tenho anatomia na cabeça e eu vejo que a minha borda incisal está localizada no centro do dente, então eu vou desenhar. Marco o meu desenho do dente e vou desenhar. Aqui não tem 3 planos de orientação. Lembra que a gente falou? Terço cervical, médio, incisal. Se eu vou fazer assim, reto. Vai dar certo o teu desenho? Não vai, né, galera? Não tem como dar certo. Então, eu preciso respeitar essa curvatura dos 3 planos de orientação para que o meu desenho final dê certo. Se tu erras aqui, já era. Se você faz um corte aqui onde eu marquei de vermelho, já era, vai pegar outro bloquinho de cera. Não tem como corrigir. Mesma coisa na face palatina. Se eu sei que aqui é a minha bossa e na bossa da palatina nasce meu cíngulo, olha onde está localizado o cíngulo. Aí um aluno faz o cíngulo dele bem aqui, ó. Vai dar certo? Não vai, né, galera? Olha onde está o cíngulo. Olha onde ficou o cíngulo. Olha onde ficou a bossa. A bossa está localizada onde? Na face cervical. O cíngulo na face cervical. Não pode estar o cíngulo aqui na face, no terço médio. Esses cortes já vão guiando vocês no decorrer da aula. Se vocês cortarem aqui errado, pega outro bloquinho e começa. 8º passo, convergência da palatina, dando essa redução do perímetro, né? No videozinho eu consigo mostrar melhor para vocês. Esculpir a face palatina delimitando com lecron. Então eu tenho que desenhar na face palatina, olha, não sei se vocês vão conseguir ver, mas no vídeo é bem legal de ver, ó. A letra M, ó. Então eu vou desenhar a minha letra M, tudo que tiver do meu vermelho para dentro, vou desgastar. Lembra que não é para fazer um buraco, é uma depressão. Lembra daquela foto da fossa palatina, uma depressão? É aí que a gente vai fazer, tá bom? Olha aí o dente finalizando, acabamento, polimento, algo bem tranquilo de fazer, não? Eu vou me concentrar agora no vídeo, eu vou mostrando para vocês algumas etapas de escultura que passaram mais rápidos no passo a passo. No videozinho eu consigo mostrar melhor. Aqui são as dimensões do livro do Leonardo. Percebo que lá diz, olha aqui o nosso corte inicial do bloco. Lá diz as distâncias vestibulingual, metro distal máxima, e a gente vai acrescentar 1 milímetro, tá bom? Então, olha, o bloquinho cortado, e a partir do... Olha o capricho que tem o bloco, olha, vocês têm que ter isso, tá bom? Esse capricho, esse cuidado, para que a escultura de vocês consiga fluir de maneira natural. Vamos fazer as marcações, ó, vestibular, vou fazer uma marcação na vertical e 2 horizontais, dividir o bloquinho em 3/3, né? E eu vou precisar desenhar. Preciso medir com a régua esses riscos? Não, né? Mas precisa ser coerente, tá? E eu vou precisar desenhar um dente. Lembra que o formato é trapezoidal, eu vou fazer um desenho do dente, preservo o meu ângulo mésio e desgasto um pouquinho o meu ângulo disto-incisal, arredondo um pouquinho. E agora que vem um lance, pessoal, do corte, olha, esse corte é por inteiro, olha, eu não corto só o cantinho, eu corto de um lado para o outro no meu bloco de cera, fazendo com que haja uma redução por inteiro. Eu corto um pouco na cervical, na distal, corto o meu ângulo distal, olha o corte pequeno, é um arredondamento sutil, então eu preciso desgastar de maneira sutil também. Se eu desgasto muito rápido, muito vivo, vai ficar um dente com um formato que não é o que nós estávamos planejando, não é o que a gente conversou até então. Então são desgastes limpos, mas desgastes bem feitos, bem projetados. Isso vai me guiando. Se eu erro nessa etapa, né, infelizmente, pega outro bloquinho e começa do zero, porque você vai chegar no final e não vai estar uma escultura boa. Depois que eu faço esse corte, eu verifico que é tranquilo, né? Vou para minha face mesial, faço um risco bem no centro, e agora aqui é o grande detalhe, olha, eu preciso acompanhar o meu risco que eu fiz na vestibular. Olha, se eu fiz um risco na horizontal na vestibular, eu preciso acompanhar também ele, para não ficar um desenho de um dente torto. Então acompanhe o mesmo que você fez na vestibular. E aí eu vou desenhar meu dente. Eu preciso identificar onde é a minha bossa na vestibular, lá na região cervical, então eu marco lá onde é a região cervical. Depois eu faço a escultura, os 3 planos de orientação. Tá? A marcação com o pincel é mais para orientar vocês. A anatomia tem que estar na cabeça, então eu preciso deixar minha bossa e meu cíngulo, são as regiões mais volumosas, na região cervical.
Se eu não faço isso agora, eu corto errado, eu não tenho como dar continuidade. Então, se eu marquei, eu vou cortar agora. Olha o corte como é, por inteiro, tá? Não é só os cantinhos. E assim eu vou começar a minha escultura. Eu vou fazer os cortes no meu bloco de cera para delimitar as áreas que eu quero desgastar. Então, percebam que os cortes foram feitos até então com estilete. Não usei nenhum outro tipo de instrumental para isso. Também procurem comprar estilete desses menores. Não compre aqueles estiletes muito grandes, que acabam quebrando o bloco de cera e não desgaste. Ele acaba quebrando um pedaço e isso vai prejudicar vocês. Toda vez que vocês forem cortar, sempre apoie. Olha, o bloquinho de cera já está ficando pequeno. Se você não apoiar com o seu polegar, nessa etapa aqui, o seu bloquinho vai quebrar bem aqui, como a gente chama, no pescoço. Então apoie com o dedo, o polegar, para que esse corte de vocês não danifique o bloquinho de cera, para não quebrar. Na palatina, a mesma coisa. Você vai desgastar lá na cervical para delimitar onde começa e onde termina o nosso símbolo. E eu vou desgastar agora a região que vai depois surgir a minha fossa palatina, crista marginal. Então lembra, tudo que tu estás desgastando agora aqui, depois tu vai desgastar mais um pouquinho para fazer surgir pontos anatômicos. Essa nossa escultura é uma escultura regressiva. A gente desgasta o que a gente quer que fique mais profundo e o que a gente não quer que fique profundo, a gente deixa ser lá. Então, eu tenho que fazer um desgaste que depois eu consiga fazer duas cristas marginais, mesial e distal. Então, o corte aqui não é tão profundo. Se cortar profundo, eu não consigo dar contorno nessas cristas. Dê uma olhadinha aí na foto como ficou. Eu consigo deixar uma área reservada para o meu símbolo, a bossa, olha os 3 planos de orientação na vestibular, fossa palatina. Então, assim, o desenho ainda deixou tudo para eu fazer todas essas anatomias que eu acabei de falar. Agora eu vou pegar um instrumental chamado Hollenbeck e eu vou começar a arredondar. Lembra daquele 1 milímetro que a gente deixou de sobra? É agora que aquele 1 milímetro começa a ser desgastado. Então, olha, eu quero que vocês visualizem a quantidade de cera que a gente remove. É uma quantidade considerável, tá, pessoal? Não é só para alisar, ainda é um desgaste. Lembra que tem 1 milímetro para a gente desgastar de cera aí. Então, começa a desgastar, arredondando. Quando a gente corta com a Lecron, a gente vai deixando algumas faces, como se fosse tipo um diamante, sabe? E a gente precisa tirar isso do dente. Eu preciso deixar o dente arredondado. Olhe no espelho, dê um sorriso, olhe no espelho o dente de vocês e percebam que ele é arredondado, ele não é quadradão. Eu costumo falar assim, lembra daquele bonequinho do Minecraft, desses jogos de criança agora? Ele não é quadrado, ele é redondo, ele tem cantos arredondados. Então a gente precisa dar isso também no bloco de cera. Eu preciso que vocês deem essa curvatura, essa suavidade. Isso é possível? Eu não estou conseguindo. Calma, com o tempo a habilidade vai aparecendo, a gente vai começando a fazer a escultura de maneira mais tranquila, mais gradual. Esse desgaste tem que ser feito com calma. Se fizer um desgaste muito grande, você perde o bloco. Mas também você não desgastar, você não vai chegar na anatomia final que você deseja. Dê uma olhadinha aí. O dente já está começando a surgir, né? Eu já tenho forma, contorno. Agora eu vou começar a trabalhar mais detalhes. Vocês estão vendo que ele ainda está um pouco quadradão, né? Na palatina. Olha, do jeito que ele está aí, ele está com a face vestibular e face palatina com a mesma largura. A face palatina não é mais estreita? Eu preciso estreitar. Como é que eu estreito? Reduzindo o perímetro. Olha, eu corto de um lado. Percebam que é um corte só lá embaixo. Olha, eu corto de um lado e corto do outro. Então, eu corto na distal e corto na mesial, até a cervical do meu dente. Isso faz com que eu reduza o meu perímetro, ou seja, eu transformo a minha face palatina em uma face mais estreita que minha face vestibular. Se eu não faço isso, meu dente fica quadrado, meu dente fica com a mesma largura vestibular, a mesma largura na palatina, e não é. Mas para que eu faça isso, vocês estão entendendo? Essa anatomia tem que estar na minha cabeça. Se eu não tenho esses pontos anatômicos na cabeça, não vou conseguir fazer, eu vou esquecer. Cortei com o meu estilete, arredondo. Lembra que quando corta parece um diamante? Então eu vou deixar agora ele redondinho. Percebam que esse desgaste, ele arredonda o dente, mas ele não modifica a anatomia que foi criada pelo estilete. A anatomia que foi criada pelos cortes iniciais continua. Eu apenas estou arredondando, dando
suavidade ao meu desenho, ao meu desgaste, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai partir para um outro tipo de desgaste, mas tentem sempre manter um ambiente limpo, olha, sempre procurem limpar o trabalho de vocês, capricho, isso vai fazer com que o ambiente fique mais agradável aos olhos. Tudo arredondado, percebam que eu ainda não fiz a minha palatina, olha a qualidade que está o bloco de cera, o desenho, as características anatômicas, não se precipitem em realizar o desgaste da palatina, porque isso pode inviabilizar algumas correções. Quando tiver com este estado, aparência, com essa qualidade, aí sim eu venho e desenho a minha letra M. Ó, eu tenho que deixar um espaço aqui, pessoal, na face mesial da minha crista marginal. Então, a minha perna inicial do M não encosta aqui na borda lateral. Ela é mais interna, tá vendo? Então, eu venho com a minha letra M, desenho e vou desgastar a parte interna. Desgasto ou com um instrumental chamado discoide cleoide ou com o próprio Hollenbeck. Ó, o lado discoide, que é aquele lado que é uma lançazinha. E eu vou desgastando a parte interna. Cuidado na hora de desgastar, porque a ponta do teu instrumental não pode romper a minha crista marginal. Ó. A ponta do meu instrumental aqui não rompe a crista marginal. A ponta do meu instrumental não rompe, mas também eu preciso ter um desgaste suave que não vire uma piscina aqui, galera, um buraco, fica uma depressão, uma curvatura, sutil, nada muito visível, forte, entendeu? Então a gente tem que dar essa suavidade. Tanto eu faço na crista marginal distal quanto na crista marginal mesial, deixando delimitação lá na base da letra M, olha, que é o meu símbolo. Então eu faço esse desgaste tanto na mesial quanto distal e faço uma ligeira depressão na face palatina, com calma, suavidade. Qualquer erro que você cometa com a escultura regressiva, você não consegue reparar. Se você rompe essa crista marginal, não tem como acrescentar cera. Então faça com bastante tranquilidade, calma, para que o resultado final de vocês apareça. Lógico que, pessoal, quem nunca fez, talvez o primeiro bloco não saia legal, o segundo. Por isso que a gente pede uma quantidade de caixas para vocês que seja suficiente para vocês conseguirem completar a escultura. Então, não se preocupem, se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar com a gente através da plataforma. A gente entra de vez em quando lá para tirar algumas dúvidas. A representante de turma tem meu número. Se a gente, por acaso, como são muitas, às vezes são muitas dúvidas de todos os cursos, talvez a gente possa passar e acaba não vendo, aí pede para a representante entrar em contato com a gente, que a gente tenta resolver da melhor forma possível. Mas é possível vocês realizarem esse... Lógico que vai dar um pouquinho de trabalho, não é trabalho, que eu digo, você tem que ter força de vontade, né? Você tem que correr atrás e a gente está aqui para ajudar. Qualquer dúvida, qualquer alteração, a gente tenta de uma maneira ou outra fazer algum outro tipo de vídeo, enviar para vocês, para que a gente consiga, quando retornar, pessoal, não está tão assim atrasado. Então a gente vai tentando adiantar um pouquinho a nossa aula teórica. E como a escultura ela é 90% prática, bora tentar adiantar também. Olha a face palatina como ficou suave, tá vendo? Não é uma piscina, não é um buraco, algo suave, para a gente poder desenvolver a nossa escultura de maneira eficiente. Olha, a imagem ficou melhor agora. Vocês conseguem visualizar o capricho, o bloco de cera? Olha, o bloco de cera brilha. Tudo isso a gente consegue ver que o ambiente limpo nos traz uma visão melhor, uma interpretação melhor. Isso serve para qualquer coisa, no atendimento de paciente, aquela bancada toda desarrumada, enfim, mantenha o capricho nas coisas de vocês, tá? Logo, logo a gente está se encontrando para a gente dar seguimento às nossas atividades de maneira presencial, para que a gente consiga alcançar o nosso desempenho máximo, né? Para fazer os sucos de desenvolvimento na região vestibular, eu começo assim com 2 riscos, tá? 2 riscos, dividido o dente em 3 lóbulos de desenvolvimento. Eu começo com um risco, mas não quero que vocês me entreguem risco, não. Eu vou suavizar esse risco, dando uma depressão nele. Vocês vão ver daqui a pouco que essa depressão
transforma esse suco de desenvolvimento em algo mais suave, mais sutil. Não é um simples risco, tá? Portanto, eu fico feliz se vocês me apresentarem um dente. Podem mandar foto, podem. Tem gente que ainda não tá comigo nas redes sociais, tem rede social, pode mandar foto lá pra gente acompanhar vocês, tá bom? Espero que vocês consigam é, resolver essas atividades, fazer isso da melhor forma possível. E assim, pessoal, eu acho que deu certinho, eu tinha planejado para dar 1 hora de aula. O que eu quero com vocês? Aqui embaixo está a minha rede social, tá bom? Calma, galera. É um conteúdo que vocês têm condições de dar pause, volta, ver novamente. Então é algo que vocês têm domínio, controle. Espero que eu tenha contribuído com vocês de uma maneira. O máximo que eu pude fazer foi isso. Realmente é um pouco de novidade isso para a odontologia, mas vamos nessa. Eu gostaria de receber de vocês um feedback. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas passem pra gente assim o que vocês estão achando, se tá legal, se a nossa forma de comunicação tá boa, dê sugestões, o que a gente puder fazer para que esse momento de instabilidade consiga passar e a gente consiga tomar proveito. Eu acho que desses momentos de dificuldade é que a gente cresce, que a gente evolui, entendeu? Então, se a gente consegue evoluir, tanto vocês quanto aluno, quanto nós como professores, de uma maneira formidável, isso vai ser fantástico para todo mundo, tá bom? Muito obrigado pela atenção e vamos lá, vamos praticar, galera.